Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com. Estiver aparecendo isso para você. Se não tiver, há outras formas aí na própria página do YouTube ou em outras páginas que você estiver acessando. A videoanálise, basta passar o mouse em cima de daltovieira.com e clicar em se inscrever gratuitamente. Você também pode receber, para avaliar durante um determinado período de forma gratuita o serviço aí de recomendações, receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer do pregão. Para isso basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para ter acesso a essas recomendações e informações relevantes durante o pregão. Além disso, as carteiras que eu divulgo, a carteira semanal e a carteira mensal dentro do canal DV Invest no Telegram. Nessa videoanálise vou falar sobre o Ibovespa, futuros também, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BRAP 4, LRN 3, IP 3, VIVT 4, TSA 4, CPLE6, VEG 3, CSNA 3 e BRDT 3. Tudo nessa videoanálise. Ibovespa, queda de 0,35%, praticamente estável, ainda dentro de um cenário de indefinição, dentro de um contexto aqui de indefinição, um triângulo simétrico, com possibilidade de romper aqui tudo para cima nos próximos pregões, baseado na tendência de alta do gráfico semanal. Então, a expectativa ainda seria de movimentação para cima no índice Bovespa. O rompimento aqui principal dos 85.772 e principalmente de 86.167 aumentará bastante essa probabilidade de ter a continuidade do movimento de subida. Ainda podemos ter o Ibov engasgado aqui por mais um ou dois pregões, aumentando a chance de rompimento aí nos próximos pregões, até mesmo pelo prazo que já tem aqui de forma lateral. Olhando para os futuros, gráfico de 60 minutos, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço aí por prestigiar meu trabalho e por ajudar justamente a disseminar o conteúdo do canal aqui no YouTube. Então temos aqui o mini índice que abriu com gap de baixa, gerou todo um movimento de subida voltando no nível de resistência, na zona de resistência, que é primeiramente ali na faixa dos 86.155, que continua sendo válida. Depois disso teria 86.330 e mais acima 86.520. Índice futuro abre amanhã para cima desse patamar, ficaria mais para se buscar compra, justamente usando aí a zona de suporte, que seria uma região na faixa de 86.330 a 86.155 a 86.190 como um patamar de suporte para gerar o que? Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar a compra justamente de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta nessas periodicidades. Se abre caindo, ainda ficaria ali com uma certa cautela para buscar a operação de venda. Venda seria mais interessante se abre subindo, respeita essa zona de resistência e gera alguma sinalização de baixa aqui para pegar alguma entrada de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, ter um espaço maior para a média móvel de 3 períodos. Agora, se abre caindo mais forte aqui para baixo, então daria para se trabalhar principalmente abaixo da média móvel de 13 períodos, com topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixo, mas o interesse maior seria um pouco mais para a ponta compradora, dentro até do contexto que eu citei agora há pouco no gráfico do Ibovespa. Acima dessas resistências que eu acabei de citar no mini índice, o outro ponto mais relevante aqui para cima seria a região lá dos 86.885 a 87.000 pontos. Na sequência temos aqui para falar do dólar, que no pregão de hoje, mais um dia de indefinição, apesar de ter superado a máxima do pregão anterior. Se a gente pegar aqui um gráfico de 60 minutos, colocando aqui do lado de cá, a gente tem o dólar indo para cima, superando a máxima do pregão anterior, gerando movimentação para baixo, dando um indício que poderia montar um fundo ascendente, mas veio mais para baixo. O fato é, a partir do próximo pregão, se o dólar gera esse sinal aqui de fundo no gráfico de 60 minutos, confirma um sinal de fundo, uma sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 acima dos 3.702, já citei esse número aqui nas lives do pregão de hoje, acima de 3.702, fundo ascendente no G10, possibilidade de se buscar no G10 é gráfico de 10 minutos, possibilidade de buscar a operação na ponta compradora e ficar atento para essa região de resistência muito importante para o dólar, que fica ali em torno dos 3.718. Ponto mais alto aqui no pregão de hoje, 3.724,50, aqui é 3.725, enfim, toda essa região aqui, nós temos 1, 2, 3,
4 topos, região extremamente relevante para o dólar em termos de resistência. O ponto mais alto, 3.736. Por outro lado, o dólar está abaixo da média móvel de 3 períodos. Se abre para baixo, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. O primeiro suporte para isso, o ponto vendedor seria o topo descendente a favor, topo descendente no G10 ou no G5, ou mesmo pivô de baixa nessas periodicidades. E o suporte inicial 3.689,5, mais abaixo 3.683,5. E o ponto ali, que é a região desse fundo, que é na faixa dos 3.677 a 3.672. Então são os suportes, os próximos suportes para o dólar. O nível mais baixo, que é esse aqui, localizado em 3.667,50. Seguindo aqui para as ações, a PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,24%, gerou um sinal ali de topo. Enquanto o ativo não romper aqui essa máxima do pregão de segunda-feira, que é na casa dos 26,60, vai ficar com expectativa maior de poder ter algo mais para baixo aqui nos próximos pregões, de poder testar a região de suporte aqui na faixa dos R$ 25,70. Por outro lado, vou jogar o G60 do lado de cá. Se o ativo justamente romper não só a máxima de hoje, como também essa aqui, gera uma sinalização, isso ainda mais numa primeira hora de pregão, gera uma sinalização positiva para romper a região dos R$ 27,00, que é o ponto mais alto da resistência dessa lateralização aqui da Petro. Lateralização essa num formato aqui de triângulo simétrico. Que se a gente pegar um triângulo, que aqui é um triângulo simétrico, a gente pode considerar facilmente aqui, principalmente usando ali um gráfico semanal, uma figura aí semelhante de uma flâmula, né? Mas triângulo simétrico por já ter proporcionado algumas formações aqui de fundo e de topo, então fica mais visível a questão do triângulo simétrico. Olhando agora para a Vale 3, no pregão de hoje, queda de 2,78%. O ativo perdeu a mínima do pregão passado, que tinha gerado um bom candle, ou seja, segue com dificuldade de permanecer acima da média móvel de 3 períodos. Aqui, fecha uma vez acima, pregão seguinte volta para baixo. Fecha uma vez acima, pregão seguinte volta para baixo. Então, por enquanto, a Vale ainda com probabilidade maior de ter algo mais para baixo. Se a Vale abrir aqui, ou enfim, gerar algum sinal de força para cima de toda essa região aqui de resistência, na faixa dos 58,37 a 58,92, se ela conseguir gerar algum sinal de força para cima dessa região, daria para se trabalhar numa operação de compra em cima desse papel por conta do cenário de prazo maior. Nesse momento ficou um pouco mais indefinido aqui o gráfico diário da Vale 3. Zona de suporte imediata na faixa de 55,89 até 55,26. BRAP 4, operação de compra que a gente abriu no pregão de ontem foi encerrada. No pregão de hoje, ela perdeu a mínima do pregão anterior. Ou seja, antes de perder essa mínima, eu reposicionei o stop para a mínima desse pregão que a gente gerou a entrada. Por quê? Foi um pregão que fechou acima da média móvel de 3 períodos, fechou acima da máxima desse grande candle de baixo, ou seja, gerou uma sinalização relevante para cima. E no pregão de hoje abriu com gap de baixa e eu reposicionei, não deveriam perder a mínima deste candle dentro dos critérios que eu utilizo. Então essa operação foi encerrada, essa operação da BRAP 4 trouxe uma perda de 2,42%, isso representou uma redução de 0,37% sobre o capital total. Hoje foi um dia dos stops. LRN3, essa operação acionou o stop que foi entrada pelo G60, que já tinha sido reposicionado o stop para baixo dessa mínima, abriu o pregão justamente acionando a nossa saída da operação. E depois disso a ativo foi lá em cima, conseguiu romper tudo para cima, fez a sinalização mais positiva, tanto que pelo gráfico diário gerou aqui um engolfo de alta, eu optei por voltar para a operação na ponta compradora. Primeiramente, a operação que foi encerrada na LRN3, perda de 2,02% e no capital total isso representou uma redução de 0,28%. A operação que foi aberta, passando aqui os dados, 35,70 ponto de entrada, ela fechou abaixo do nosso preço de entrada, 34,32 o ponto de stop, abaixo da mínima do pregão de hoje, e objetivo em R$ 37,77, risco de 3,83%, 3,87%, alocando 13% do capital total. Depois disso vamos falar de IP3, IP Marcas também acionou nossa saída e voltou aqui para cima, essa desconfigurou um pouco para minha entrada. Observando aqui pelo G60, ela perdeu a mínima do pregão anterior e logo na sequência acionou a nossa saída da operação. Então essa operação da IP3 trouxe aqui uma perda de, pegando aqui os dados certinho, 2,47% e redução de 0,35% sobre o capital total
em relação a essa operação aí de perda na IP Marcas. Então o ativo gerou sinal de topo descendente, abriu já abaixo do patamar ali da mínima do pregão anterior, gerou uma movimentação para baixo e reverteu aqui para cima. Então acionou a nossa saída. Dependendo do que ela fizer aqui pelo gráfico 60 minutos, observe que ela tem uma região de resistência extremamente relevante. Então ela aqui nessa região, se ela patinar aqui e gerar algum candle de força, posso buscar uma compra pelo gráfico de 60 minutos nesse papel. Depois disso, vamos falar de VIVT4, ativo que eu recomendei uma operação de venda pelo G60, ou seja, o ativo veio aqui, tinha esse movimento, abriu o pregão caindo, perdendo a mínima do pregão anterior, essa mínima aqui. Eu aguardei os primeiros 30 minutos de pregão, que ela perdeu. Se ela perdesse novamente a mínima do dia, que seria a mínima também do pregão anterior, abriria uma operação na ponta vendedora. Abria essa operação de venda com stop aqui em cima, um pouco acima desse último topo descendente. Então ela acionou a nossa saída aqui nesse ponto, ou seja, o papel, apesar da tendência de baixa e de estar num nível de resistência importante de fundos anteriores, a ação bateu na média, mas não deu sequência ao seu movimento de baixa. Essa operação da VIVT4 que eu recomendei trouxe aqui uma perda de 1,56% e stop de 0,20%, uma redução de 0,26% sobre o capital total. Depois disso, vamos falar de ITSA4. Seguimos na ponta compradora, o ativo fechou praticamente no nosso preço de entrada e chegou próximo de gerar saída da operação, stop aqui em 10,69, reposicionado para 10,74. Então ela está basicamente no nosso preço de entrada, que é 10,99. Para quem estiver de fora, ainda é uma das alternativas interessantes para a operação na ponta compradora, na expectativa de pegar todo um movimento de alta aqui na sequência. Depois disso, vamos falar também de CPLE6, que chegou a oscilar para cima, para baixo, enfim, foi lá na máxima lá em 25,50, veio na mínima em 24,83, nós temos uma compra aqui em 25,09, ela fechou um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Nessa operação, o stop está reposicionado em R$ 24,82, que é basicamente olhar para o G60, gerou aqui um sinal de fundo, respeitou essa região, se perder essa mínima, que seria um sinal mais negativo para a nossa posição comprada em CPLE6. Então, stop aí já reposicionado, stop mais curto nessa operação. Na sequência, falando de VEG3, que fechou o pregão muito bem, lá em 19,20, com alta de 2,95%. Logo, ela volta a trabalhar acima dos R$19, que para mim é um ponto positivo, o que me passa a chamar a atenção no papel em termos de compra pelo gráfico intraday de 60 minutos. Então, ela gerou aqui, dependendo do que ela proporcionar de correção em relação a esse movimento de subida, eu ficaria atento aí no decorrer do próximo pregão ou nos próximos pregões para buscar alguma compra em cima desse papel. Baseado em quê? No gráfico semanal, que está em tendência de alta e gerando aqui uma correção com sinalização de fundo nessa semana, em cima inclusive da média móvel de 13 períodos, a tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta no longo prazo, topos e fundos ascendentes, está dentro de um movimento de subida no mensal, ameaçando ali perder força justamente em cima desse patamar. Por conta do sinal positivo no gráfico semanal, vejo uma chance de buscar entrada no gráfico de menor periodicidade, seja o gráfico diário ou até mesmo um gráfico de 60 minutos. CSNA3, ativo que caiu hoje 3%, veio aqui para baixo, batendo em cima da média, dependendo do que ela fizer nos próximos pregões em termos de formação de fundo ascendente acima desse fundo principal, o meu planejamento seria entrar na ponta compradora, ou seja, seria abrir uma operação de compra em cima de CSNA3. BRDT3, que terminou o pregão aqui com candle de indefinição, longo movimento de baixo, dependendo de um fechamento aí mais para cima da média móvel de 13 períodos, que seria interessante um chamado para guardar um ponto de retorno de alta, né? Um candle fechando bem aí para cima. A alternativa de compra também nesse papel está num ponto importante, um recuo considerável. Se a gente pegar aqui os números do Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, a gente pode ver que o ativo está batendo na região de 50% de retração desse forte movimento de alta, trazendo a possibilidade de gerar um próximo movimento de subida, aguardando apenas um sinal aqui de subida na ação. Primeiro sinal de subida, superação da máxima do pregão de hoje, que está em 22,64. Segundo sinal de subida, um pouco mais relevante, um fechamento aí para cima da máxima do pregão de hoje, melhor ainda acima da média móvel de 3 períodos, acima dos 22,74. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.